Fala, meus amigos do canal Medeiros Botafogo! Sejam muito bem-vindos aqui ao YouTube para a gente falar do nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros. Para você que está chegando aqui agora, já peço para você ficar até o final desse vídeo. Tem muita informação importante aqui. E também tem uma opinião que a gente sempre deixa para a gente conversar com vocês nos comentários. E vamos falar da nossa paixão, do nosso Botafogo. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, faço esse convite para você, se inscreva aqui no canal Medeiros Botafogo, ativem as notificações, se o botão Hypar estiver aparecendo aí, clica nele aí também que você dá uma moral aqui para o canal Medeiros Botafogo. E a notícia de hoje é envolvendo o Lyon, o nosso co-irmão lá da França, que faz parte da Eagle Football Group, está passando por graves problemas financeiros e hoje foi decretado o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão da França. Depois da reunião que foi feita lá na França, o John Textor apresentou ali as soluções financeiras, apresentou ali suas projeções, apresentou ao DNGC, né, que é o órgão fiscalizador lá da França, apresentou as razões pela qual o Lyon deveria continuar na primeira divisão, apresentou ali o projeto, né, da Eagle para os próximos anos, envolvendo o Lyon, envolvendo também o IPO, envolvendo a venda do Crystal Palace, que também é uma forma de arrecadação de receita, também mostrou muito provavelmente o sucesso esportivo do Botafogo, para tentar convencer o DNGC a deixar o projeto do Lyon, um projeto multiclubes também, que envolve o Botafogo, envolve o Molenbeek, deixar o Lyon na primeira divisão e com mais tempo para poder se reorganizar. Acontece que o DNGC é um órgão fiscalizador muito rigoroso e não é de hoje que a gente vê eles aplicando sanções, aplicando punições em times da França. Com essa rigorosidade toda, acontece que o DNGC já tinha, inclusive, dado outras punições ao Lyon e agora foi a punição mais severa, o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão da França. Cabe recurso, o John Textor e o Lyon vão recorrer dessa decisão, mas a gente parou para ler um pouquinho, pessoas que acompanham o futebol francês, pessoas falando sobre o assunto. É difícil que o DNGC mude de ideia. É muito raro acontecer deles voltarem atrás depois de uma decisão dessa. O John Textor, como eu já disse, vai recorrer, vai tentar apresentar outras situações para o DNGC para ver se eles mudam de ideia. Para isso, meu amigo, vai ter que apresentar money, dinheiro, capital. Não adianta chegar lá no DNGC falando sobre projeções, falando sobre o que vai acontecer no futuro. O DNGC está querendo o dinheiro agora, está querendo capital agora, garantias financeiras. Então, neste momento, para salvar o Lyon desse rebaixamento, o John Textor vai ter que adotar outra estratégia. Essa que ele adotou nessa primeira reunião não deu certo e o DNGC resolveu aplicar essa punição pesada de queda para a segunda divisão da Liga Francesa, tá bom? Então essa foi a notícia mais relevante do dia, assim, envolvendo o Botafogo, e muita gente às vezes pergunta, Medeiros, o que isso pode afetar o Botafogo? Eu sempre falo isso para as pessoas aqui. A gente tem que pensar a Eagle como uma empresa em conjunto, gente. O projeto da Eagle Holdings é um projeto de rede multiclubes. Então, para o Botafogo continuar tendo sucesso, o Lyon precisa estar bem, o Molenbeek precisa estar bem, né? Todos os clubes que estão dentro da rede multiclubes precisam estar bem esportivamente, financeiramente, administrativamente. É isso que eu sempre converso com as pessoas que vêm me perguntar. É isso que eu sempre falo aqui nos vídeos do YouTube. Então não adianta o torcedor botafoguense torcer contra o Lyon, torcer contra o Molenbeek, né? O torcedor do Botafogo tem que torcer para o Molenbeek subir para a primeira divisão da Bélgica. O torcedor do Botafogo tem que torcer para o Lyon estar sempre bem colocado lá na França. Foram os clubes que o John Textor resolveu investir. Botafogo, Lyon e também o Molenbeek.
Se por um acaso não der certo com algum desses clubes, e aí porventura ele resolver vender o Lyon, aí sim a gente não precisa mais torcer para o Lyon. Já vendeu. É a mesma coisa que aconteceu com o Crystal Palace. Eu tinha ficado muito feliz com o Crystal Palace ter vencido aí a Copa da Inglaterra, né? Fiquei muito feliz. Agora, a partir deste momento que houve a venda do John Textor, né? O John Textor não faz mais parte dos sócios, né, do Crystal Palace. Agora, a partir desse momento, não tem mais sentido a gente ficar torcendo para o Crystal Palace. Tem gente que criou um carinho, ok, mas agora, falando exclusivamente do que pode beneficiar o Botafogo, não faz mais sentido a gente torcer para o Crystal Palace. Agora, o Lyon ainda faz parte da Eagle, então a gente precisa torcer para que essa decisão seja revertida, a gente precisa torcer para o Lyon estar bem na primeira divisão. Vai ter Liga Europa no ano que vem, é uma competição internacional, né, uma competição da UEFA, então a gente tem que torcer aí para que essa decisão seja revertida. Muita gente me pergunta assim também, Medeiros, você sabe se o John Textor realmente tem culpa nisso, ou o Lyon que já estava numa situação grave financeira? Bom, se a gente for pesquisar um pouquinho, os números estão aí para a gente pesquisar, né? O John Textor ele chega, né, no Lyon, o Lyon já estava com uma catástrofe financeira, já estava realmente com uma gestão com vários problemas, né? O orçamento do Lyon sempre era visando estar presente na Champions League, visando sempre estar nas grandes competições, e nos últimos anos, antes do John Textor, o Lyon não conseguiu isso, e com isso o orçamento acabou ficando furado. As despesas eram muito maiores que as receitas, porque o orçamento estava projetando algo que não aconteceu por anos e anos seguidos. Então, o John Textor chega numa situação onde ele precisava realmente arrumar a casa. O Lyon não estava mil maravilhas, né? O Botafogo, inclusive, ele chega também nessa condição. O John Textor chega no Botafogo precisando arrumar a casa. Acontece que aqui no Brasil não existe um órgão regulador igual o DNGC. Aqui, o Botafogo precisou, num primeiro momento, aumentar o seu nível de endividamento, aumentar suas despesas para que o Botafogo, aos poucos, pudesse ter o retorno e receita. Então, se a gente for pegar o Botafogo, por exemplo, ele cresce muito os seus gastos de 2022 para cá. E agora, em 2024, que o Botafogo consegue bater 700 milhões de receitas, e a projeção agora para 2025 é que a gente bata 1 bilhão de receitas. Mas se tivesse um DNGC aqui no Brasil, talvez não deixasse o Botafogo ter o tempo necessário para que ele pudesse se reorganizar. E é exatamente isso que está acontecendo na França. O DNGC não está deixando o John Textor ter o tempo para fazer a sua alavancagem financeira, que é a marca desse projeto, né? A alavancagem financeira da Eagle que o John Textor fez no Botafogo e não está conseguindo fazer no Lyon da França. Talvez o DNGC quer que seja feito de uma outra forma, que não é a forma da alavancagem, é a forma da redução de despesas. Então, o DNGC está falando o seguinte, olha, em vez de você, que já tem muitas dívidas, você criar mais dívidas para depois você aumentar suas receitas, não. Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que reduzir drasticamente as suas despesas de tal forma que as suas receitas consigam cobrir as suas despesas e você consiga garantir para mim que você vai honrar com os seus compromissos. É isso que o DNGC quer. Não quer ouvir falar de alavancagem financeira, quer ouvir sobre austeridade. Ou então, capital ali, money, aporte, né, financeiro, que garanta que os compromissos serão honrados lá na França. Eu sei que esse assunto é um assunto que muita gente às vezes não se interessa, mas é importante de falar e eu tenho um compromisso com vocês aqui no YouTube do Medeiros Botafogo. A gente vai falar de futebol, a gente vai falar de campo e bola, a gente vai falar de tática, mas a gente também vai falar sobre gestão, a gente também vai falar sobre administrativo, financeiro. Isso é muito importante, a gente está acompanhando de perto, tá bom? Vamos continuar acompanhando esse caso, tá, do Lyon lá na França e deixem seus comentários. O que vocês acharam disso tudo? Tentei trazer um resumo para vocês aqui e agora não tem jeito. A gente vai ter que aguardar o que o Lyon vai fazer, o que o John Textor vai fazer para se livrar desse rebaixamento lá na França.